Carl Wickland, 30 anos entre os mortos, da Faculdade de Medicina de Chicago. O sentimento da superioridade social e o orgulho de sua posição foram os motivos que retiveram durante muito tempo na esfera terrestre uma dama inglesa de grande cultura, mas ao fazê-la compreender as finalidades da vida superior, adquiriu o discernimento espiritual e entrou no caminho do progresso. Experiência realizada em 4 de outubro de 1922. Espírito Esther Sutherland, intermediário psíquico, senhorita Wickland. O espírito que havia se apossado do médium se mostrou muito arrogante, olhando a todos com um ar displicente. Médico, o que aconteceu com você? Pergunta. Encontra estranha sua situação? Pergunta. Espírito, ocorreram muitas coisas, mas não estranho. Médico, desejaríamos saber quem é você e de onde veio, porque ninguém a conhece aqui. Espírito, com marcado acento inglês e com ares de superioridade condescendente. Verei, naturalmente, que nenhum de vocês poderia me conhecer. Médico, permita-me perguntar, a que sangue aristocrata você pertence? Pergunta. Espírito, não é cavalheiresco fazer semelhante pergunta. Médico, não é de seu agrado essa reunião? Pergunta. Espírito, muito incomodada. Ignorem em absoluto quem possa ser vocês. Médico, você talvez pertença a uma família reinante? Pergunta. Espírito, porque todos olham para mim? Pergunta. Vejo uns em pé e outros sentados. Médico, sem dúvida que uma parte do que você vê são espíritos. Espírito, imagino que tudo isso não seja mais do que imaginações sua. Vejo umas pessoas em pé e outras sentadas. É possível que lhe falte óculos para ver toda essa gente. Por sinal, todos vocês são gente vulgar. Médico, nós não tivemos a fortuna de nascer nas classes superiores, mas me permite fazer-lhe observar que até agora não fez sua apresentação. Espírito, não tenho nenhum interesse em fazer-me conhecer a nenhum de vocês com altivez. Creio que não seja do meu mundo social. Médico, não temos nenhum interesse particular em pertencer a ele, mas se não soubermos quem é você, não poderemos recebê-lo com as honras que merece. Espírito, não creio que me interesse receber de vocês honra alguma. Médico, desejaríamos pelo menos tratá-la com o devido respeito. Espírito, você tem se permitido a fazer algum gracejo grosseiro? Médico, senhora, diga-nos pelo menos seu nome. Espírito, não creio que devo fazê-lo. Ao dizer isso, examina seu interlocutor da cabeça aos pés com um imaginário impertinente. Médico, não precisa se preocupar que lhes faça algum dano. Espírito, apontando com a mão para a sala de visitas. Quem são estes que aí estão? Seres invisíveis. São muito poucos os que estão reunidos aqui. E ignoro que tipo de reunião é esta. Talvez não devesse ter vindo. Médico, teria a amabilidade de perguntar aos que se encontram nessa outra sala que classe de pessoas são? Pergunta. Porque não posso vê-los. Pergunte-lhes que fazem ali. Espírito, pelo que vejo, trata-se de pessoas seletas e imagino que o melhor que possa fazer é ir com elas. Parecem ser de uma posição mais afim à minha, tentando levantar-se. Médico, tenha a bondade de permanecer sentado e pergunte quem são. Espírito, não vejo razão para que faça essa pergunta. Médico, pergunte a eles. Espírito, isso não é correto entre nós. Médico, lembro-me que nenhum de nós a conhece. Você pode ser uma impostora. Espírito, afastando-se com frieza, dirigindo-se ao cavalheiro que
está ao seu lado direito. Nos últimos tempos tenho observado que não podia expressar meus pensamentos com a exatidão com que havia desejado, médico. Vejamos, pergunte a essas pessoas quem são, espírito. Já disse que não quero falar com eles. Se você se sente com o desejo de fazê-lo, faça. Seguramente o receberão bem, médico. É que nós não podemos ver nenhum dos que estão ali. E se não os vemos, como poderia dirigir-lhes a palavra? Pergunta, espírito. Não tenho culpa de que você não os veja, não tenho culpa. Médico. Pergunte se são espíritos. Com que cara ficam quando digo que são espíritos? Pergunta. Dirigindo-se à reunião invisível. Todos vocês são espíritos? Pergunta. Dirigindo-me ao espírito que atua no médio. O que é que dizem? Pergunta. Espírito. Alguns fazem um gesto afirmativo com a cabeça, como se dissessem sim. Outros não respondem. A maioria responde afirmativamente. Vejo um soldado de uniforme. Médico. Talvez seja algum parente seu. Você descende dos ingleses? Pergunta. Espírito. Sou inglesa. Médico. Você sabia que a Rainha Vitória já morreu? Pergunta. Espírito. A Rainha Vitória foi a rainha da Inglaterra, mulher admirável. Morreu faz muito tempo. Médico. Creio que no ano de 1908. Espírito. Sim, deve ser o ano, não é certo? Pergunta. Médico. Também o rei Eduardo já morreu. Espírito. Costumava dizer que era um grande rei, todos os respeitavam e o amavam, interessavam-se por todos, misturando-se às pessoas vulgares da mesma maneira, com os mais distintos da sociedade. Médico. É um exemplo que você deveria levar em conta. Você deveria sentir-se entre as pessoas vulgares como em sua própria casa. Recorde-se da Grande Guerra? Pergunta. Espírito. De que grande guerra você fala? Pergunta. Médico. Não se lembra de Lord Kitchener? Pergunta. Morreu na Grande Guerra. Espírito. A guerra que recordo foi a que tivemos com os Boers. Médico. Essa aconteceu no ano 1898. Não se lembra de Lord Kitchener? Pergunta. Espírito. Era uma boa pessoa, mas não representou um grande papel em nenhuma guerra. É a primeira vez que eu ouço falar dessa grande guerra, médico. É uma guerra em que lutaram 23 ou 24 nações, umas contra as outras. A Inglaterra lutou contra a Alemanha. Espírito. Deve ter sido uma coisa notável. Mas não sabia de nada. E, entretanto, houve um tempo em que era uma leitora assídua. Médico. Recorde-se do Kaiser? Pergunta. Espírito. Era um homem estranho. Médico. Você ignora que foi destronado? Pergunta. Você não sabia que o czar e sua família foram assassinados? Pergunta. Espírito. Por quem? Pergunta. Médico. Pelos bolchevistas. Espírito. Quem são os bolchevistas? Pergunta. Médico. São os que botaram abaixo a dinastia da Rússia. Espírito. Não é assim como os chamam, não recordo a palavra. Um dos assistentes nihilistas? Pergunta. Espírito. É isso. Eram enviados à Sibéria. Médico. É onde enviaram o czar e depois o mataram. Espírito. Quem iria imaginar aonde vai para o mundo? Pergunta. Médico. O mundo irá para a democracia. Espírito. Então quer dizer que o rebanho vulgar vai transtornar tudo? Médico. É possível que com o tempo não mais exista a aristocracia. Espírito. Nós temos sangue nobres em nossas veias. Médico. Sendo assim, se a um homem do povo fizerem rei, irá mudar com isso o sangue? Pergunta. Espírito. Nasci de sangue nobre e me manterei fiel à minha tradição toda a minha vida. Médico. Como você se chama? Pergunta. Espírito. Nos tempos antigos, porque faz muito tempo que parece que não tem um nome, me chamava Esther Sutherland. Um dos assistentes. Você foi a duquesa de Sutherland? Pergunta. Espírito. Com indignação. Eu não era a duquesa, e sim uma de suas parentes distantes. Eles tinham dinheiro, mas eu só tinha um título.
que por si só supõe um grande valor. Um dos assistentes: sabia que se encontra na América? Pergunta. Espírito: nunca saí da Inglaterra. Um dos assistentes: você não vê por aqui algum dos seus amigos? Pergunta. Espírito: ignorava que Kitchener estivesse morto, segundo me haviam dito antes. Médico: você o conhece? Pergunta. Espírito: sim. Encontrava-se aqui e pede que faça um esforço para compreender minha situação. Médico: com esse objetivo a trouxemos aqui. Espírito, apontando com a mão ao fundo do hall. Como é isso? Pergunta. Vejo ali um ancião, Espírito, que ouvi dar uma conferência faz muitos anos. Não acreditava que voltaria a ouvir sua palavra. Está falando a uma grande assistência, Espírito. Creio que há muita gente que se aproximou para averiguar que tipo de reunião é esta e o que é que acontece nela. Parece que todos se esforçam em compreender sua própria natureza. Um ancião se encontra sobre uma plataforma e dá sua conferência da mesma maneira que costumava dá-la na Inglaterra. Faz alguns anos fui escutá-lo e vi que falava do espiritismo. Para dizer a verdade, não cheguei a atendê-lo. Falava bem, disse que era o Dr. Pebbles, um célebre conferencista espírita. Foi quem me disse: entre aqui, por isso vim. Diz agora: quero que abram os olhos da verdade e que não continuem. O que é que quer dizer? Pergunta. Fala que não quer que eu permaneça na esfera terrestre, e sim que eleve minha alma para Deus. Para chegar a compreender a verdadeira realidade espiritual ao seu redor, se junta uma grande multidão. Ele se esforça para levar alguns para uma vida mais elevada, enquanto que há outros procuram, segundo me disse, despertá-los. Porém, eles estão dormindo? Pergunta. Médico: sim, estão mentalmente. Espírito: por que estou aqui falando e os demais não podem falar? Pergunta. Diz o conferencista que eu estava mais bem disposta que os demais para apossar-me do intermediário psíquico. Médico: tem razão. Espírito: o que pode querer dizer com isso? Pergunta. Responde que era necessário fazer assim, com o objetivo de atrair aqui toda essa grande multidão. Afirma que encontrara muitos de seus ouvintes faz muitos anos, quando dava conferência na Inglaterra. Diz que alguns prestam atenção às suas explicações, mas que há muitos que estão fora de seu alcance e os que nem sequer podem despertar. Por isso diz que os atraiu aqui. Alguns de seus ouvintes se encontram como que impossibilitados e outros não podem falar. Quando o conferencista fala, parece que como se os levantassem, então despertam. Tem um poder maravilhoso para curar. Médico: é a força de seu pensamento que os levanta, faz com que compreendam que seus corpos caducos estão no sepulcro. Talvez você veja entre essa multidão a Rainha Vitória ou o Rei Eduardo. Pelo que entendo, são agora nesse mundo gente muito ordinária. Espírito: da Rainha Vitória ouvi dizer que falava com os espíritos e isto nos pareceu a todos uma pequena loucura dela. Médico: foi uma mulher de grande critério. Espírito: dizia que costumava ter auxiliado com grande frequência um médium e que consultava os espíritos acerca do que devia fazer e do que devia evitar. Creio que se chamava Brau. Médico: efetivamente chamava-se John Brau. Espírito: a rainha afirmava que tinha que consultar os assuntos com seu esposo defunto. Médico: o que mais o Dr. Pebbles diz? Pergunta. Espírito: pede para dar a vocês uma boa noite, que vai levar toda essa multidão para mostrar-lhes o mundo espiritual e para prestar-lhes ajuda. A isso que se dedica. Médico: morreu fará uns 6 meses. Vejo que continua suas atividades no outro mundo. Espírito: começa a sentir-me fraco e experimento uma sensação estranha. Médico: é que você está começando a perder o domínio sobre este corpo, que é o da minha mulher. Espírito: minha mãe está chegando. Espírito: faz muitíssimos anos que não havia. Médico: como ela está? Pergunta. Espírito: parece muito jovem. Médico: pergunte se alcançou o conhecimento. Pergunta. Espírito: diz que sim, que se interessa muito pelas conferências do Dr. Pebbles. Diz que irá também escutar as da senhora Britton. Médico: foi uma mulher admirável. Espírito: minha mãe disse que costuma ir muitas vezes em suas conferências e que um homem costumava falar também. Médico: pergunte se se chamava Wallace. Espírito: sim, naquela época era muito jovem. Médico: também já faleceu. Todos eles passaram para uma região melhor. Espírito: com o rosto transfigurado e o olhar fixo em uma visão arrebatadora.
Olha essa porta aberta, tem gravadas umas inscrições maravilhosas. Isto é o que há gravado nela: porta da vida, compreensão de Deus e seu verdadeiro sentido. A porta se abre muito lentamente, nós olhamos o interior. Que vestíbulo maravilhoso! Aí em frente um altar de incrível beleza, no centro do altar uma preciosa estátua da sabedoria, ao lado dela as estátuas da verdade, do amor e da compreensão. Do outro lado as estátuas da sinceridade, da vida e da modéstia. No total 7 estátuas, cada um com uma tocha nas mãos, cada tocha com uma das 7 cores. Sabedoria, verdade, amor, compreensão, sinceridade, vida e modéstia. De cada uma das cores surge uma das 7 notas. Cada nota corresponde a uma cor e vai em direção ao centro, onde se funde com a sabedoria. Ali é onde se aprende em que consiste a verdadeira vida e se alcança a compreensão de Deus. Médico. A Bíblia diz: Deus é amor e também Deus é Espírito. E o que adora Deus deve adorá-lo em Espírito e em verdade. Espírito, que beleza! As cores se fundem umas com as outras em 1000 maneiras, em 1000 tonalidades, em toda classe de formas, silhuetas, estrelas e flores, e se convertem em música. Agora toma a forma de folhas, brotos e flores. Música combinada em forma e cor. Música tão maravilhosa como eu jamais ouvi. Para entrar nesse magnífico hall e desfrutar de todas as suas maravilhas, há que se passar por tudo. Prometo servir aos demais. Que Deus me proteja, me ajude na grande luta que me espera. Prometo servir e fazer tudo que estiver em minhas mãos. Tenho que partir. Boa noite. A ortodoxia. A ciência da religião deveria ensinar uma teoria inteligente acerca da natureza de Deus e da vida futura, mas em lugar disso procura manter a humanidade submetida ao terror, à superstição e toda classe de dogmas e credos, razão pela qual não chegou ainda a alcançar sua liberdade, mediante uma perfeita compreensão do que significa o fenômeno da morte. Um grande número de espíritos, depois de passar pela transição da morte, continua sem se dar conta do fenômeno que nele se realizou e se sentem ligados à terra por suas falsas doutrinas. Aferrados às suas ideias ortodoxas, influenciam com muita frequência os mortais. Muitas das chamadas conversões religiosas não são mais do que uma consequência destas obsessões. Como são também os fenômenos conhecidos pelo nome de dom das línguas e arrebatamento místico que acompanham estas conversões ou renascimentos religiosos. As pregações religiosas conduzem facilmente a certas aberrações mentais, pela presença invisível de certos fanáticos religiosos, inconscientes de sua transição e que, por não haver encontrado esta nova vida superior, conservam a beatice de que se fizeram dominados durante sua vida mortal. A presença de tais espíritos dá uma força muito maior à paixão religiosa do que dos que escutam os sermões. Estes espíritos se deixam ouvir com frequência nos indivíduos psiquicamente sensíveis, porque essas reuniões religiosas são exortados, porque nessas reuniões religiosas são exortados constantemente a prestar atenção à voz interior, calada e tenue, que lhes dizem ser a voz de Deus. A faculdade psíquica se exalta muitíssimo nos momentos de fervor religioso, proporcionando aos espíritos malignos e aos espíritos fanáticos as ocasiões de falar ao ouvido das pessoas crédulas. Esses espíritos que só se propõem a enganar pretendem às vezes fazer crer que são anjos, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e suas vítimas, pouco ponderadas, cheias de vaidade, pouco dispostas a escutar a razão, prestam atenção a essas vozes misteriosas que costumam ser o caminho para a obsessão ou possessão, que terminam em loucura, demência e outras psicoses. Os espíritos possuídos do fanatismo religioso são os mais difíceis de convencer e de iluminar. Como durante sua vida terrena estiveram dominados por uma ideia fixa, estreita, oposto a tudo que fosse análise da razão e pensamento independente, encontram-se depois que abandonam seu corpo físico em um estado de autossugestão e não fazem mais que repetir constantemente a ladainha religiosa, vazia de sentido. Para eles não existe nada fora do seu credo dogmático, encontram-se enraizados e inamovíveis no que chamam sua fé e costumam serem necessários muitos anos até que recobrem algo parecido com o senso comum. Experiência realizada em 28 de março de 1923. Espírito Sarah MacDonald, intermediário psíquico, senhorita Wickland. Na noite em referência se apossou do intermediário psíquico um espírito que não cessava de cantar com grande energia hinos religiosos. Médico: é a primeira vez que você vem aqui? Pergunta. Espírito: deixe-me cantar um pouco mais. Médico: agora vamos falar um pouco. Espírito: creio que poderíamos cantar outro hino. Médico: se continuarmos cantando, você irá se exceder em seu entusiasmo.
Estamos na igreja, temos que cantar. Vamos, aleluia, médico. Veremos se você é razoável, Espírito. Temos que cantar e rezar ao Senhor, aleluia, Jesus Cristo, médico. Basta, como você se chama? Pergunta. Espírito, cantemos e oremos, médico. Seja razoável, retire-se. Diga-nos quem é e de onde veio. Espírito, eu sou razoável, não sou nenhum insensata, médico. Você padece de loucura religiosa, Espírito. Roguemos todos a Deus e ao Espírito Santo em voz alta, aleluia, médico. Não há necessidade que você dê esses gritos, Espírito. Eu trabalho em nome de Jesus Cristo, médico. Temos ouvido muitos dizerem isso, Espírito. Mas não a mim, trabalho pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, médico. Este não é o lugar para falar dessas coisas, Espírito. Você é um pecador? Pergunta, médico. Escute-me, seja quem seja, digo-lhe que já perdeu seu corpo físico, Espírito. Que igreja é esta? Pergunta, médico. Isso não é uma igreja, Espírito. Me alegro, porque havia começado a pensar que a igreja havia mudado. Deixe-me falar em nome de Jesus, médico. Certos espíritos bondosos lhe trouxeram aqui para que possa compreender sua verdadeira situação. Você é um espírito, e é possível que faça muito tempo que se encontra em semelhante estado, mas você se empenha em não escutar os que querem fazer-lhe abrir os olhos à verdade, Espírito. Se essas são suas intenções, fale tudo o que tem para falar. Depois começarei eu, médico. Preste atenção à sua situação. Você está servindo separadamente deste corpo. Algum amigo a trouxe aqui para que lhe prestemos ajuda. Se dá conta de que algo lhe ocorreu? Pergunta. Espírito, não. Médico, por que você não é o bastante sincero para prestar atenção à sua estranha situação? Sabia que se encontra agora em Los Angeles, Califórnia? Pergunta. Espírito, como foi que vim para esta cidade? Pergunta. Suponho que tenha vindo cantando e rezando em alguma missão religiosa. Com certeza foi algum missionário que me trouxe, médico. Trouxeram você aqui para retirar de sua ignorância espiritual. Qual é o nome de sua mãe que sua mãe lhe dava? Pergunta. Espírito, agora não me lembro, não tenho força para pensar, médico. Você já perdeu seu corpo físico. Os espíritos ignorantes perdem com frequência a memória de sua vida terrestre. Você não é capaz de lembrar nem de seu próprio nome. Espírito, em nome de Jesus, eu me chamo Sara, médico. E que mais? Pergunta. Espírito, em nome de Jesus, Sara McDonald, médico. Não grite, porque não há necessidade. Se dá conta que faz muito tempo que morreu? Pergunta. Espírito, aleluia, médico. Nem sequer sabe que morreu. Você está servindo deste corpo, mas lhe advito que será só durante muito pouco tempo. Você está ouvindo? Pergunta. Sabem quem anda vivemos? Pergunta. Espírito, em nome de Jesus, é uma coisa que não me importa, médico. Aos fanáticos nada lhes importa. Aos fanáticos não lhes importa nada. Espírito, em nome de Jesus, eu sou cristão, glória a Deus, aleluia. Médico, você sabe o que Jesus disse? Pergunta. Espírito, sim, Jesus disse, perdoai-lhe, Senhor, porque não sabem o que fazem, eu rezarei por todos vocês. Médico, não temos necessidade de suas rezas. Espírito, glória a Deus. Médico, faça um esforço para compreender tudo isto que lhe digo e não diga mais tolice. Você fala de Jesus e do Senhor e não tem ideia verdadeira da religião. Espírito, Senhor, ajude-me. Senhor, ajude-me. Ó Deus, perdoa. Médico, por que você fala dessa maneira afetada? Pergunta. Não sabe que está servindo de um corpo que não lhe pertence? Pergunta. Não fico com vergonha? Pergunta. Você sabe perfeitamente que não é sincero. Diga-nos quanto tempo faz que morreu? Deve compreender que algo lhe ocorreu. Espírito, não me importa nada. Ao dizer isso, tenta morder.
Não houve maneira de que este espírito atendesse ao raciocínio. Em vez disso, fui obrigado a retirar. Seguiu-lhe imediatamente uma menina pequena que fez sua entrada chorando desconsoladamente. Experiência realizada em 28 de março de 1923. Espírito: Mary Anna MacDonald, intermediário psíquico. Senhorita Wickland, médico. O que lhe aconteceu? Pergunta. Não chore, nós a ajudaremos no que necessitar. Espírito: onde está minha mãe? Pergunta. Médico: você perdeu sua mãe? Pergunta. Nós a ajudaremos a encontrá-la. Diga-nos quem é você? Pergunta. Como se chama? Pergunta. Espírito: Mary Anna MacDonald. Tosse, se engasga, chora. Médico: não faça essas coisas, por que chora? Pergunta. Espírito: o que aconteceu com a mamãe? Pergunta. Médico: você a perdeu? Pergunta. Espírito: se foi, não sei para onde. Médico: nós a ajudaremos. Como se chama sua mãe? Pergunta. Espírito: Sarah MacDonald. Médico: faremos todo o possível para ajudar você. Onde é sua casa? Pergunta. Espírito: não sei, não posso lembrar. Minha mãe não faz mais do que rezar e cantar, e me disse que se não fizer o mesmo, irei direto para o inferno. Médico: não se preocupe, você não irá para o inferno. Espírito: é que eu não posso rezar e cantar com fervor, com o fervor com que eles fazem. Médico: isso não é religiosidade, sim loucura. Isso não é o que Jesus ensinou. Espírito: você não vê este grande fogo? Pergunta. Médico: onde? Nós não podemos vê-lo. Espírito: queimou toda a casa. Minha mãe rezava e cantava. Eu não sei o que ocorreu. Eu estava dormindo, não me dei conta de que a casa estava queimando. Médico: não se preocupe. Espírito: quando despertei, senti que me sufocava, não podia respirar. Médico: tudo isso pertence ao passado. Que idade você tem? Pergunta. Espírito: uns 16 ou 17 anos. Médico: que trabalho você fazia? Pergunta. Espírito: costurava traje de trabalho. Médico: em Chicago? Pergunta. Espírito: não, em outra cidade muito grande, não posso me lembrar qual. Médico: a qual igreja vocês pertenciam? Pergunta. Espírito: o sacerdote falava e falava, e nós tínhamos que escutá-lo. Dizer que se não aceitássemos o que ele pregava, iríamos para o inferno. Não sei o que ocorreu, mas parece que desde que estive naquele fogo, não voltei a costurar. Aquilo parecia um fogo e um terremoto. Minha mãe e eu não tivemos desde então casa onde dormir. O sacerdote nos disse que poderíamos dormir muito bem onde quiséssemos, mas que se trabalhássemos e entregássemos ao Senhor todo o nosso dinheiro, nada nos aconteceria. Às vezes tinha grande vontade de que me comprasse uma roupa nova. Não era muito o que eu ganhava, mas o suficiente para comprar de vez em quando um vestido. Se pudesse guardar o dinheiro mais, mamãe ficava com tudo e me dizia: Mary Anna deve fazer este sacrifício pelo Senhor. Médico: quem ficava com o dinheiro de vocês era o sacerdote. Espírito: minha mãe me dizia: irá para o inferno se não fizer o que nos ordena o Senhor. Médico: não existe o inferno. Espírito: como não existe o inferno? Pergunta. Médico: naturalmente que não. Espírito: o inferno não é a grande fogueira? Pergunta. Eu a vi ardendo e ainda parece que vejo. Médico: é possível que sua mãe, em um arrebatamento de loucura religiosa, colocasse fogo na casa? Espírito: não creio, parece que houve um tremor de terra e logo começou o fogo. Vocês ajudaram minha mãe? Vocês ajudaram minha mãe? Médico: os espíritos sábios cuidarão dela. Foram eles que a puxaram ela para que viesse aqui, a fim de que abrisse os olhos à luz. A diferença entre você e sua mãe consiste em que você se encontra disposta a escutar. Espírito: você não vê todas essas pessoas que estão ali? Apontando. Médico: não, todos eles são espíritos que há muito tempo perderam seus focos. Todos estão cegos e os veem. E ao veem a vida superior, você não se contenta em permanecer em companhia desses espíritos e faz perguntas. Isto nos permite ajudá-la a compreender. É necessário que todos unamos a compreensão, a fé. Você perdeu seu corpo faz muitos anos, possivelmente. Espírito: lembro tudo de uma maneira confusa. Recebi um golpe na cabeça. Médico: não se lembra do nome de alguma rua? Pergunta. Espírito: não posso, mas tenho uma ideia como se tivesse vivido em São Francisco. Pergunta: de um dos assistentes que viveu em São Francisco. Atravessou alguma vez a Bahia para ir a Auckland? Pergunta. Espírito: sim, fomos uma vez a Auckland para uma reunião religiosa. Pergunta: você não trabalhava nas alfaiatarias de Brothers Overhaul Factory? Pergunta: não seria na Mission Street? Pergunta. Espírito: Mission Street, agora me lembro. Vivíamos na Mission Street. Pergunta:
Próximo de Dade, perto do Golden Gate Park, pergunta. Espírito. Não, próximo do depósito. Pergunta. Perto do ferry, pergunta. Espírito. Perto da estação de Southern Pacific. Tinha uma Mission House na Mission Street, pergunta. Isso ficava próximo à Bahia, pergunta. Espírito, não sei, tínhamos uma casinha alugada. Minha mãe também ia à fábrica, mas adoeceu de tanto rezar e cantar. Eu fazia o trabalho das duas. Nós não ganhávamos muito, nada mais que o suficiente para ir vivendo. O sacerdote nos dizia que comer carne, leite, manteiga e ovos era pecado. Que isso era jogar o dinheiro que devíamos castigar nossos corpos. Que isso era jogar dinheiro e que devíamos castigar nossos corpos. Médico, seu pai havia morrido? Pergunta. Espírito, creio que morreu quando eu era muito pequeno, em realidade não me lembro. Médico, olhe ao seu redor e veja se há alguma pessoa conhecida, você verá também certos espíritos que a ajudarão e a conduzirão ao mundo espiritual. É o mundo invisível, que rodeia o mundo físico. Espírito, veja que magnífica casinha é feita de 2 habitações e um lindo jardim cheio de flores. Médico, não vem ninguém perto dela? Pergunta. Espírito, alguém me disse que minha avó vive ali e que nessa casa terei minha morada. Dizem que ela está me esperando. Minha mãe herdou algum dinheiro de minha avó. Não sei quanto, mas creio que era algo mais que $1000. Acreditei então que me compraria um vestido novo, mas o senhor levou todo aquele dinheiro. O sacerdote afirmou que no domingo seguinte levaria minha avó ao 7º céu, porque o senhor havia recebido todo o seu dinheiro. O senhor, pois, ficou com o dinheiro e eu fiquei sem meu vestido novo. Médico. Tampouco foi o senhor que recebeu todo aquele dinheiro. Espírito. Minha mãe se afiliou ao exército da salvação, mas logo a levaram aos amigos das missões. Nós chegamos a Kansas quando eu era muito pequena. Médico. Daqui em diante terá que dedicar a ajudar os demais e viverá em um lugar em que só há árvores, flores e música belíssima. Espírito. Está chegando um cavaleiro, diz que é meu pai. Mas eu não me lembro dele. Disse que vem para me ajudar. Mas meu pai morreu ou passou para outra vida, como se costuma dizer, médico. Assim está melhor dito. Em realidade não existe a morte. Ninguém morre de todo. Seu pai perdeu unicamente seu corpo. Espírito. Isso não é morrer? Pergunta. Médico. Sua alma, o espírito que é invisível quando está no corpo, continua sendo invisível para os mortais, uma vez que sai do corpo. O corpo é só a casa onde vive a alma, e quando a alma abandona o corpo, este é enviado ao sepultamento. O espírito não morre. Espírito. Mais de uma vez rezei por meu pai, porque minha mãe dizia que havia ido ao inferno. Meu pai diz agora que não existe tal lugar. Parece muito simpático, está muito bem arrumado. Oxalá minha mãe pudesse compreender tudo isso. Médico, não se preocupe por sua mãe quando os espíritos como ela passam por este corpo são enviados a um hospital espiritual. Espírito, olhe, uma jovem índia se aproxima. Um espírito, médico. É simpática, não é mesmo? Pergunta. Ela lhe ensinará coisas muito maravilhosas. Chama-se Estrela de Prata. Espírito, Estrela de Prata diz que devo ir com ela. Que me levará onde está minha avó, meu pai e meu irmão. Surpreendida. Meu irmão havia me esquecido de Lawrence. Era muito pequeno quando morreu. Médico. Quando você se for daqui, aprenderá muitas coisas. A Bíblia fala da escuridão exterior. Você se encontrava na escuridão, mas a escuridão era obra sua, Espírito.
Como pode toda essa gente que veio aqui passar o tempo cantando e rezando se estão mortos? Pergunta. Estas pessoas têm igreja, de vez em quando vão ao outro tipo de igreja na terra. Então Deus quem quer que fossem a outra igreja. Às vezes, sem que o sacerdote mortal perceba, as pessoas que estão na igreja fazem um movimento assim, com um balanço, e todos se levantam de um salto e se põem a cantar. Os mortais, devido ao seu furioso acesso de emoção, se põem na condição de vítimas de obsessão dos espíritos. O sacerdote diz que isso se deve à influência do Espírito Santo. Na realidade, se deve a alguns destes que formam esta multidão que aqui se vê misturados entre os fiéis e fazem com que sejam acometidos desse acesso de terror. Médico. Esses espíritos que você fala costumam ir com frequência às igrejas no mundo terreno e perturbam o entendimento das pessoas, levando-os à loucura, mas as pessoas creem que estão tomadas pelo Espírito Santo. Espírito. Estrela de Prata me diz para agradecer a todos vocês por haverem tido paciência comigo. Algum dia eu voltarei para contar minhas impressões, e é possível que então recorde mais coisas que agora. Chamo-me Mary Anna MacDonald. Voltarei a vê-lo. Sinto vontade de dizer-lhes que Deus os abençoe, mas suponho que não é essa frase que devo empregar. Médico. Perfeitamente. Vá agora com Estrela de Prata. Espírito. Perfeitamente. Adeus. Mais de uma vez se demonstrou que assistir às reuniões religiosas, o cumprimento fiel das obrigações da vida ordenada não basta por si mesmo para assegurar na vida futura a compreensão das realidades espirituais. Experiência realizada em 19 de março de 1922. Espírito Henry Wilkins, intermediário psíquico, senhorita Wickland. O espírito que se apossou da enferma estava aparentemente paralítico, com o corpo encurvado até os joelhos. Médico. Você não pode endireitar-se? Pergunta. Desperte. Espírito, não estou dormindo. Médico. Por que está encurvado? Pergunta. Espírito, tenho a espinha dorsal quebrada. Médico, você está errado, não está rompida. Espírito, claro que está. Médico, é possível que tenha se rompido, mas não está atualmente. Espírito, digo-lhe que não posso endireitar-me, que tenho a espinha dorsal lesionada. Médico, podemos fazer com que experimente uma mudança. Espírito, já me disseram muitas vezes, mas nunca puderam fazê-lo. Médico, mas agora poderemos. Espírito, darei a você $10 se for capaz de endireitar-me. Médico, onde está esse dinheiro? Pergunta. Espírito, darei quando me ver erguido. Se conseguir me curar, isso vale mais do que os $10. Médico, pense comigo, posso caminhar e você caminhará. Espírito, você teria que me ensinar como. Médico, mover as pernas e poderá caminhar. Espírito, já tentei muitas vezes, mas de nada me serviu. Médico, no entanto, eu lhe digo que você pode se curar. Espírito, mas eu não tenho dinheiro, faz muito tempo que não tenho. Quando eu vejo algum dinheiro e movo a mão para pegá-lo, passa por entre meus dedos como se tivesse vida. Médico, vou explicar a razão. Você sabia que é um espírito? Pergunta. Sabia que está morto? Isto é, morto para o mundo? Pergunta. Espírito, pois não me dei conta, e lhe asseguro que não estive no céu. Eu era um bom metodista, ia à igreja todos os domingos e frequentava também a escola dominical. Rezava bastante pedindo minha cura e eu era sapateiro. Médico, onde você vivia? Pergunta. Espírito, ando nos 60, quando o jovem guiava uma carruagem puxado por um cavalo. Este desembestou, caí da carruagem e rompi a espinha dorsal. Antes disso era granjeiro, mas daí em diante não pude me dedicar a esse ofício. Andava então nos 30 anos. Posteriormente tive que me dedicar ao conceito de sapatos. Médico, e de que você morreu? Pergunta. Espírito, não estou morto, sempre trabalhei, mas nunca cobrava pelo meu trabalho. Porque quando ia pegar o dinheiro, sempre havia outro que me o tirava. Ouvi dizer muitas vezes que meu estabelecimento pertencia a outra pessoa. Tenho trabalhado nela durante muito tempo, mas havia uma jovem que ficava sempre com o dinheiro e não me dava absolutamente nada. Médico,
Foi você que abriu a sapataria? Pergunta. Espírito, sim, faz muitos anos. Médico, a verdade é, amigo, que você já faleceu. E é o que se costuma chamar de morto. Sabe em que ano estamos? Pergunta. Espírito, em 1892. Médico. De lá para cá transcorreram 30 anos. Sabe onde se encontra? Pergunta. Você está em Los Angeles, Califórnia. Espírito. Califórnia. Médico. Olhe para suas roupas. Espírito. Quem me pôs esta roupa? Pergunta. Não quero que ninguém me vista como mulher. Médico. Deixe-me explicar-lhe. Espírito. Traga minha calça. Médico. Olhe as mãos. Pergunta. Espírito. Não são minhas. Além do mais, há em uma delas um anel. E eu nunca usei anel. Médico. Vejamos, esta senhora é minha mulher, a senhora Wickland. E você está se servindo de seu corpo. Espírito. Eu não sou sua mulher, e sim homem. Quando aconteceu aquele acidente, estava para casar. Mas minha noiva disse que não queria casar-se com um inválido. E casou com outro. Mas eu a amava e continuarei amando-a sempre. Médico. Como se chamava? Espírito. Mary Hopkins. Médico. Você disse que amava sua noiva. Você viu alguma vez o amor? Pergunta. Espírito. Não, mas tem um sentido. Médico. Onde mora o amor, mora o Senhor. Nós falamos consigo, mas não o vemos. Eu não lhe vejo. Vejo neste momento o rosto de minha mulher. Espírito. Não compreendo sua insistência em chamar-me sua mulher. Você disse que não morremos e, por outro lado, sim, tem a assegurar que morri. E também vê ademais que estou paralítico. Médico. Se você tivesse adquirido conhecimento da verdade, não teria ficado paralítico durante todos estes anos, desde que morreu. Sabe quem foi o fundador da igreja metodista? John Wesley. Este sabia perfeitamente em que consistia a vida futura. Utilizou em suas pregações dos espíritos da comunhão das almas. Conhecia a verdade, não se limitava a crer. E escreveu acerca desses pontos, mas seus discípulos não seguiram os ensinamentos do fundador de sua própria igreja. Os cristãos não compreendem os ensinamentos do Cristo, não querem compreendê-las, porque isto os obrigaria a pensar. É mais cômodo contentar-se com crer. As coisas do Espírito pedem discernimento espiritual. De vez em quando, enquanto estava em minha alfaiataria, via meu pai e minha mãe. Não sei, mas sei que estão mortos e que não podia estar com eles. Médico. Por quê? Pergunta. Espírito. Porque eu estava vivo, trabalhando em minha loja. Minha mãe me disse, vem comigo. Mas não podia ir porque estava paralítico e porque tinha que ganhar vida. Quando não trabalhava, não tinha nada para comer e passava uma fome terrível. Médico. Você era espírito e não precisava comer. Seus pais vinham visitar-lhe porque eles também eram espíritos. Olhe ao seu redor, talvez encontre alguma pessoa conhecida. Talvez Mary esteja aqui. Espírito. Mary pergunta. Me deu um fora e se casou com outro, mas não foi feliz porque seu marido era um alcoólatra. Ela sofreu muito vendo um espírito. Minha mãe está aqui, foi muito boa para mim. Médico. E o que diz? Pergunta. Espírito. Ela me diz: meu filho não estará paralítico se não quiser ser. Mãe, eu tenho um corpo novo, mas é um corpo de mulher, chorando. Médico. Este corpo é de minha mulher, que é um instrumento psíquico por meio do qual os espíritos podem falar. Encontra-se em estado de completa inconsciência enquanto você fala por meio delas. Por meio dela. É uma coisa estranha, mas verdadeira. Já se perguntou alguma vez qual é a verdadeira realidade da vida? Pergunta. Espírito. Não tenho tido tempo para isso. Necessitava toda a minha atenção para remendar sapatos. Médico. Isso não é razão suficiente. Espírito. Minha mãe diz. Ao chegar neste ponto, o espírito se retirou e sua mãe se apossou do intermediário psíquico. Segundo espírito. Henrique, a vida é uma realidade única. Não existem essas coisas misteriosas que nos dizem: eu pertenço à mesma igreja que você. Lembre-se que seu pai se preocupava muito pouco com as coisas da igreja e, no entanto, progrediu no mundo dos espíritos com mais rapidez que eu. Minhas crenças e meus dogmas foram para mim um empecilho.
Lembre-se que seu pai gostava de estudar e nós o chamamos de doido. Nós o chamávamos de doido porque, além de estudar, ia de vez em quando às reuniões espíritas. Tinha um livro de Swedenborg, intitulado O Céu e o Inferno. Você e eu nos olhávamos e pensávamos que seu pai estava ficando louco. Nós íamos à igreja e ele não. E no entanto foi quem me abriu os olhos, mostrando-me o lado espiritual da vida. Se ele não tivesse mostrado, estaria aferrado ainda em minhas antigas crenças, não teria saído ainda da esfera terrestre. Eu tinha muito medo de ir para o inferno depois de morrer, e isto me tirava a felicidade. Recordara que seu pai morreu antes de mim. Depois que passei da vida mortal, seu pai me apareceu, mas eu acreditei que tudo aquilo era um sonho. Seu pai fez grandes esforços para que eu abrisse os olhos à verdade. Quero dizer que os credos e os dogmas religiosos mantêm apegados à terra muitos espíritos desencarnados, e que estes espíritos se dedicam a prejudicar os mortais. Certo dia passávamos por este lugar e ouvimos cantos, por isso entramos nesta reunião. Vimos que aqui se ensinava aos espíritos que se faziam compreender a verdade, que não poderiam ser salvos de outra maneira. Eu dizia então, vamos trazer o nosso Harry aqui. Isto faz muito tempo, tivemos que esperar nosso turno para poder trazer você aqui. Agora, Harry, abra os olhos de seu espírito e verá como seu corpo espiritual está agora novo e resplandecente. Não volte a pensar naquele seu corpo inválido. Porque se tiver aquela imagem no pensamento, voltará a estar. Pense em seu corpo espiritual rejuvenescido, será jovem e feliz. Tem que aprender muitas coisas. Quando estiver feliz, verá que a felicidade e o amor são o mesmo céu. Pelo contrário, o egoísmo e a ignorância são o inferno. O inferno é a escuridão. As pessoas criam seu próprio inferno e criam também um inferno para os demais. Eu tinha uma filha, entrei em sua aura magnética, arrefando-me a ela. A consequência foi que tiveram que enviá-la a um sanatório. Eu não podia afastar-me dela até que morreu. E então ela e eu ficamos livres. Declararam minha pobre filha como louca, porque eu havia me aferrado a ela e não podia separar-me. Não fazia mais do que chorar, pedindo que trouxesse meu filho. Não tinha consciência de que meu espírito havia se apossado de minha filha. Eu não havia. Respondiam que ela não era casada e que não tinha nenhum filho. E aqui pedia o filho, entre soluços, era eu. Portanto, meus amigos, quão necessário é que aprendamos todas essas coisas antes que passemos para o lado espiritual da vida. Sejamos cautelosos e aprendamos durante nossa vida mortal tudo o que pudermos. Quanto mais aprendemos na Terra acerca do outro lado da vida espiritual, melhores e mais felizes seremos. O corpo espiritual é a contrapartida do corpo físico. Este cresce conforme aquele se desenvolve. Meus amigos, tirem partido de meus sofrimentos e aprendam de mim. Agradeço por haverem permitido trazer meu filho aqui. Minha filha também se encontra junto a mim. Encontrei a luz e agora me dedico a trabalhar de missionário entre as crianças pequenas. Lembrem-se disso, não se conduzam ao egoísmo e amem os filhos. Amem todas as crianças com amor de mãe, e acima de todas as coisas, em primeiro lugar, adorem a Deus. A senhora A era um enfermeiro de Chicago, extraordinariamente sensível às influências psíquicas. Sua mãe, a senhora HW, vinha observando há um bom tempo que sua filha adotava gestos e maneiras muito parecidas às de um sacerdote que havia oficiado em uma igreja que sua filha costumava frequentar. Esse pastor havia morrido uns anos antes, atropelado por um trem. A senhora HW falou acerca deste detalhe ao marido de sua filha, Sr. A, e ambos se encontravam presentes em nosso ciclo psíquico, quando realizando nossa concentração em favor da enferma, que também se encontrava presente.
Experiência realizada em 18 de novembro de 1919. Espírito J.O. Nelson. Enferma, senhora A. Intermediário psíquico, senhorita Wickland. O espírito possessor se encontrava preocupado e parecia sofrer de fortes dores no peito. Médico. Pense que está forte e poderá falar. Quem é você? Pergunta. Espírito. Não sei. Médico. De onde veio? Pergunta. Espírito. Não sei, mas diria que vim do inferno. Senhor A. Que tipo de inferno? Pergunta. Médico. De um inferno verdadeiro onde estava queimando. Senhor A. E o que é que lhe queimava? Pergunta. Espírito. Não sei, o único que posso dizer é que parecia um rio de fogo. Refere-se ao tratamento de eletricidade estático que havíamos submetido à enferma. Os espíritos obsessores sentem a corrente elétrica com mais força que os enfermos. Médico. Foi uma boa maneira de despertar você. Diga-nos de onde veio. Espírito. Ignoro o que estivesse fazendo durante muito tempo. Devo ter ficado dormindo, despertei no inferno. Vi uma torrente de chispas. Senhor A. Você cria no inferno? Pergunta. Espírito. Sim, eu creia firmemente. Eu cria firmemente. Médico. Cria em Jesus Cristo? Pergunta. Espírito. Sim, eu havia sido eleito para salvar os demais e, no entanto, fui para o inferno. Médico. Nós vamos procurar retirar você dele. Espírito. Vejo aqui muita gente. Parece que todos me pedem contas. Médico. São as pessoas que você quis salvar, mas não salvou. Espírito. Pedem agora que o salve. Pedem agora que o salve. Quando não posso salvar a mim mesmo. Quando não posso salvar a mim mesmo. Senhor A. Lembra-se se lhe aconteceu algum acidente? Pergunta. Espírito. Creio que sim, me dói muito a cabeça. Sinto aqui grandes dores, levando as mãos ao peito. Senhor A. Onde você vivia? Pergunta. Espírito. Creio que em Chicago. Parece que estou cego e sinto uma sensação estranha. Senhor A. Lembra-se onde se dirigia quando ia passeando? Pergunta. Espírito. Não recordo, mas vejo um trem que me vem com grande velocidade. Logo me vejo metido entre uma multidão. Espíritos. Diga-me, meu nome não seria Nelson? Pergunta. Às vezes parece que sim, mas outras vezes parece que não. Senhor A. Você era o pastor Nelson? Pergunta. Você era sacerdote? Pergunta. Espírito. Às vezes me parece que sim, certamente. Esse é o meu nome. Esse é meu nome. Chamo-me Nelson. Senhora HW. Você me conhece? Pergunta. Espírito. Lembro-me dessa voz. Senhor A. Onde a conheceu? Pergunta. Espírito. Em Chicago. Vi um trem em grande velocidade. Logo tudo se escurece, mas recordo que alguma coisa me golpeou no peito. Eu não tinha mulher? Pergunta. Senhor A. Sim, vários filhos. Senhora HW, você me conhece? Pergunta. Espírito. Sim, costumava vir à minha igreja. Era você uma assídua frequentadora, mas logo deixou de frequentar. Médico. Conhece esta outra senhora, a enferma, a senhora A? Espírito. Não. Médico. Você conhecia a senhora LW, nome da enferma antes de casasse? Espírito. Sim. Pois é a mesma. Médico. Pois é a mesma. Espírito. Era muito mais jovem. Senhor A. Lembra-se quando veio de Western Springs? Pergunta. Espírito. Sim, havia estado pregando neste lugar. Senhor A. Um trem lhe atropelou e o matou. Espírito. Não posso recordar que tenha morrido, mas sei que me encontro em uma grande confusão, rodeado de uma grande multidão. Não sei o que me acontece na cabeça. Senhor A. Conhece uma senhora Nelson que vivia na Foster Avenue? Pergunta. Espírito. Sim, é minha mulher. Vinha mais alguém comigo quando me dirigia para pegar o trem e me puxaram. O trem vinha para cá e eu ia passar para o outro lado. Alguém me agarrou e me vi entre uma grande multidão. Esta grande multidão me vem perseguindo desde então. Espíritos. Médico.
Perseguem-no porque você não lhes ensinou a boa doutrina, Espírito. Alguém me disse, somos os seus discípulos, os que você guiou para um caminho falso. Médico. Dizem isso porque seus ensinos eram falsos, Espírito. Eu me consagrei a Deus. Médico. Você pediu mesmo para Deus ou fez como um meio de ganhar a vida? Pergunta. Espírito. Me esforcei para salvar as pessoas do pecado e suponho que salvei mais de uma pessoa. Médico. O que você ensina não é o mesmo que Jesus ensinou. Espírito. É certo que não tive um grande êxito em meu ministério, dado cuja autenticidade pode se confirmar logo. O mesmo ocorre a muitos outros. Porque parece que como se nossos fiéis não se encontrassem espiritualmente unidos a nós. Isso nos desanima porque vemos a inutilidade de nossos esforços. A ninguém parece interessar meus sermões, mas de uma vez estive pensando em renunciar. Médico. E por que não fez? Pergunta. Espírito. Vou lhe dizer a verdade, não renunciei meu ministério porque tinha mulher e filhos para manter, mas compreendo que não tive êxito como sacerdote. Eu não deveria ter seguido aquele caminho. Médico. Você tinha fé, mas carecia do verdadeiro conhecimento. Você se limitava a ensinar a ortodoxia. Espírito. Sendo assim, todos os meus fiéis, todas as pessoas da igreja que me vinham escutar minhas preleções se encontram espiritualmente em uma completa cegueira. Médico. É possível que a maioria deles estejam cegos e se limitaram a seguir seus ensinamentos. Olhe ao seu redor e verá seguramente muitas pessoas. Espírito. Vejam aqui um auditório muito numeroso e todos prestam atenção ao que se diz. Quanto ocorre este tipo de ciclo psíquico, neles são conduzidos muitos espíritos apegados à terra, a fim de que aproveitem também a experiência do espírito que se apossou do médium. Médico. Agora serão abertos os seus olhos. Agora serão abertos os olhos de seu espírito. Os espíritos que se encontram em um estado avançado de progresso lhe ensinarão a maneira racional de evoluir no mundo dos espíritos. E você aprenderá muito mais do que eu lhe pudesse dizer. Se você olhar ao redor, é possível que encontre alguma pessoa já falecida que tenha conhecido na vida mortal. Espírito. Há aqui muita gente, espíritos. Uns estão muito contentes e felizes e parece que nos convidam para segui-los à mansão onde reinam o conhecimento, a vida, a felicidade, o mundo espiritual. Você quer me explicar o que é o mundo espiritual? Pergunta. Médico. É o mundo dos espíritos que conseguiram compreender as leis superiores da natureza. Espírito. Antes que vá com esses espíritos, gostaria de enviar uma mensagem à minha mulher. Algum de vocês se encarregará de levá-la? Pergunta. Senhora HW, o farei com muito gosto. Espírito. Diga à minha mulher que descobri que a vida é uma coisa muito mais profunda que eu havia acreditado. Diga-lhe que devemos nos esforçar em compreender melhor as maravilhas de Deus, não limitando-nos simplesmente em crer com fé cega. Ao chegar a esse ponto, parece como se a visão espiritual se dilatasse, como se houvesse penetrado naquele espírito um caudal de conhecimento. Fala com a cara levantada para cima e com os braços estendidos. Quero dizer à minha mulher que aprendi em um momento muito mais do que soube em toda a minha vida acerca das maravilhas da vida futura. Os olhos de meu espírito se abriram. Eu queria que ela também aceitasse esta revelação que em mim ocorreu. Abre-se ante minha vista um mundo cobiçado. Queria que minha mulher compreendesse estas coisas, a fim de que não chegue a se encontrar nunca como me encontrei em trevas. Diga-lhe que não se contente em somente crer, que investigue e que averigue em que consiste a vida futura. Desejaria poder dar detalhes da maravilhosa paisagem que se oferece ante minha vista. Meus olhos se abriram e agora posso ver. Aqui há uma maravilhosa mansão, mas além
mas além outra. Perto de mim há um homem que me diz que as moradas do mundo espiritual não se compram com dinheiro, e sim que se adquire a força de boas ações feitas na terra. Este homem, este mestre diz: despoje-se de todo egoísmo, ame aos demais e terás uma formosa morada no mundo dos espíritos. Se não viver nada mais que para si mesmo, nunca terá mais do que uma pobre choupana. Preste ajuda aos demais, vá em socorro dos que se encontram necessitados. Isto é o que Jesus ensinou. Quero que minha mulher saiba que devemos viver na terra, de maneira que quando cheguemos a este mundo maravilhoso da vida espiritual, tenhamos já uma morada. Devemos sempre trabalhar segundo os ditados da melhor parte de nossa natureza. Médico. Você está pregando um magnífico sermão, Espírito. Não é meu. Não faço mais que repetir o que me diz este homem que se encontra aqui mesmo, ao meu lado direito. Estou resolvido a trabalhar firmemente para que minha mulher e meus filhos tenham uma morada formosa. Não a tenho ainda, começarei aos poucos, mas trabalharei para que minha mulher e meus filhos tenham uma morada que quis lhe dar. O que é isso que vejo? Pergunta com grande excitação. Este homem diz que estou vendo a esfera inferior, por onde viajam em meio às trevas os espíritos ignorantes. Há aqui outro quadro, que é o resultado de meu trabalho. Quão enfermos e reduzidos estão todos esses espíritos, caminham cegos e se incitando, médico. Estão lhe fazendo ver essas cenas para que quando você se retirar deste corpo, que é de minha esposa, e comece a andar pelo caminho do seu progresso, saber que terá que socorrer os demais, Espírito. Este homem me diz que esse é o resultado das pregações ortodoxas, das doutrinas falsas do egoísmo humano. Estes espíritos se arrastam como cobras e têm umas unhas terríveis em suas mãos. Uns caminham engateando e outros se arrastam sobre os joelhos. Essa é a minha obra. Ó Deus, esse é o resultado de meus falsos ensinamentos. Agora este homem me mostra um asilo de alienados, e nele vejo como os enfermos se encontram rodeados de espíritos loucos, como gritam e uivam. Que quadro mais horrível! Estão me mostrando a vida na terra, tal como é em realidade. Vejo um ser humano e 3 ou 4 espíritos que se introduzem nele. Agora me mostra outro lugar, me faz ver este mesmo lugar em que me encontro, hall do Instituto. Aqui dentro há uma casa de espíritos, uma espécie de hall interior, e nele estão encerrados muitos espíritos. Este homem me diz: são espíritos que arrancamos dos mortais a quem obsedavam, e os trazemos a este hall, mantendo-os aqui até que possamos mudá-los. Com frequência temos que recorrer ao procedimento de fazer com que se aposse deste intermediário para fazê-lo compreender a verdade. Ao instruirmos um, abrimos a porta para muitos outros. Fazemos com que se apossem do médio ou dos 2 espíritos, um ou 2 espíritos. E estes compreendem então que podem se dirigir em companhia de outros espíritos amigos ao mundo espiritual. Preguemos o evangelho da verdade, até que não haja nenhum espírito apegado à terra por culpa da ignorância e do egoísmo. Médico. Agora você já conhece o caminho. Siga esses espíritos superiores que não abandonarão um momento. Médico. Este homem me disse que deve partir, mas que antes tenho que agradecer a todos por haverem me ajudado a conquistar uma casa no mundo dos espíritos. Ao Senhor A. Diz também que lhe peça que me perdoe. Eu não quis fazer dano à sua esposa. A culpa é de minha ignorância. A senhora A. Quero pedir-lhe perdão e prometo ajudá-la em tudo o que puder. Assim que eu saiba um modo de ser útil, farei tudo que estiver ao meu alcance para ajudá-la a sair desse estado. Agora vejo os que andam ao seu redor. Lute e nós lhe ajudaremos a triunfar. Quero agradecer também à senhora HW por haver me ajudado. Segundo me diz este homem aqui, abrir-se os olhos à verdade. Deus abençoe a todos. E a minha querida esposa
esposa, façam o favor de levar a minha mensagem. O espírito do pastor Nelson regressou 3 anos mais tarde, encontrando-se também presente em nosso ciclo a senhora HW. A ciência cristã, Christian Science. O domínio de uma determinada opinião, das que cerram o caminho a todo novo progresso mental, faz com que o espírito se feche a todo progresso. Assim tem atestado certos espíritos que haviam defendido com grande força, enquanto estiveram na Terra, a doutrina da não existência da matéria, tal como ensina a seita chamada de ciência cristã. Esses espíritos não têm dado conta das grandes dificuldades que se encontram para adquirir sua liberdade. Tivemos um amigo que durante sua vida terrena havia se dedicado a estudar profundamente a ciência cristã, mas ao mesmo tempo tomou cuidado em investigar todos os fatos relacionados com a volta dos espíritos. Pouco tempo após falecer, trouxeram este amigo ao nosso ciclo psíquico com o objetivo de que despertasse, entrando em comunicação conosco por intermédio da senhora Wickland. Veja abaixo algumas de suas manifestações. Experiência realizada em 27 de janeiro de 1918. Espírito Senhor HM, intermediário psíquico, senhorita Wickland. Estou contente em voltar a encontrar-me entre vocês e quero aproveitar a oportunidade para dirigir algumas palavras à minha querida esposa, que se encontrava presente ao ciclo psíquico. Estou encantado em poder falar com ela como falava em outro tempo e sinto-me feliz que se encontra aqui. Bendita seja minha esposa, quantos felizes fomos juntos. Volto aqui só porque ela se encontra ainda na esfera terrestre. Este mundo não é mais que uma escola em que devemos adquirir a compreensão por meio da experiência. Fico feliz por haver adquirido durante minha vida terrena um ligeiro conhecimento da vida superior, porque graças a isso os olhos de meu espírito se abriram e pude ver e compreender as belezas do mundo espiritual. Já sabem que antes que eu passasse da vida mortal e estivesse muito tempo enfermo, cometi o erro de não querer outro médico que eu mesmo. A ciência cristã afirma que devemos sobrepor-nos à matéria, mas não podemos sobrepor-la por nossa simples vontade. Enquanto vivemos em nosso corpo físico, este necessita de certos princípios que entram em sua composição, e se não pudermos extrair esses princípios dos alimentos, necessitamos recorrer à medicina para poder assim refazer o corpo, pois não basta a vontade para dominar a natureza física. Deus nos deu a vontade para que a empreguemos como uma força que atua sobre a natureza, mas devemos fazer o uso correto da mesma. Quando os afiliados da ciência cristã fecham os olhos a esta verdade, não tem outro remédio que sofrer as consequências de seu erro. Eu fui um dos que a sofreu. Dediquei-me à ciência cristã com toda a energia de minha vontade, com uma fé absoluta em que não existe realmente a matéria, que devemos sobrepor-nos a essa crença. E eu tentei e fracassei. A senhora Ed está agora arrependida de haver sustentado essa ideia. Eu não ingeri meus alimentos Eu não ingeri em meus alimentos os elementos necessários para reparar o desgaste do meu corpo físico. Meus órgãos se atrofiaram e funcionaram cada vez com maior fraqueza, porque eu não ingeria os alimentos indicados para que meus órgãos entrassem em atividade. Devia ter ido a um médico para que ele me ajudasse a recuperar a minha saúde, mas em lugar de fazer isso, exigi que minha vontade atuasse como médico. Tentei refazer e curar os órgãos débeis de meu corpo, além de me dar a força do pensamento.
É como se uma pessoa que tivesse um buraco no traje se empenhasse em não remendá-lo, na crença de que só se obstinar em afirmar, que não havia tal buraco, este fosse desaparecer. Deus nos deu nossos corpos e nos deu também nossas almas para que cuidássemos daqueles. Se nos empenhamos em ser unilaterais e em pensar que a inteligência ao todo, nós acarretaremos toda classe de inconvenientes. É provável que chegue um dia em que não exista para o homem a morte. Quer dizer que a transição da vida mortal à vida espiritual se realizará com toda a naturalidade, como quem dá um passo. Se nos preparássemos para o momento de sair do nosso corpo, da mesma maneira que nos preparamos para empreender uma viagem, poderíamos dizer, no momento dado, já estou preparado para a viagem, já permaneci bastante neste mundo. É hora de partir, quero passar ao lado espiritual da vida. Então não exigiria temor algum ao dar espaço. Querida esposa, se eu não tivesse estado com um pensamento tão fixo na ciência cristã e houvesse cuidado mais do aspecto material das coisas, você estaria agora em uma posição melhor do que se encontra. Antes de me retirar, quero contar-lhe algo que me sucedeu. Quando abandonei a vida mortal, uma voz me despertou dizendo: como você está? Pergunta. Me pus a escutar e outra vez ouvi a surpreendente voz da minha pequena amiga, Estrela de Prata. Em seguida compreendi que me encontrava na Califórnia, porque me lembrei do Dr. Wickland e sua senhora residiam aqui, e me pareceu que Estrela de Prata falava por intermédio da senhora Wickland. Não há ninguém que seja capaz de dizer como você está, pergunta. Da mesma maneira que Estrela de Prata. Eu não havia dado conta de que havia morrido. Voltei a escutar a voz de Estrela de Prata, que me dizia como você está, pergunta. E comecei então a me perguntar como era que me encontrava aqui. E prontamente pareci reviver, me senti melhor e pensei, devo ter passado pela crise da enfermidade, agora me encontro melhor e estou despertando. Então foi quando o Estrela de Prata fez com que me apossasse do corpo da senhora Wickland. Seu esposo se surpreendeu muito e me explicou com grande amabilidade como havia abandonado meu corpo mortal. Fazia uma semana em que eu não mais era que um espírito. Então compreendi que havia passado a ter um corpo espiritual. Mais tarde vi muitos amigos e compreendi que a morte não existia. Lembrei-me de minha pequena amiga Estrela de Prata e esta me disse que devia jogar minhas velhas vestiduras, porque de nada me serviu o corpo antigo, que agora tinha novas vestes. Então pensei em meu corpo espiritual e bastou esse pensamento para que me levantasse. Senti que me encontrava coberto de novas vestes, recebi novo vigor e abandonei por completo o mundo físico. Ficou cortada a corrente magnética e deixei cair de tudo as minhas velhas vestimentas. Então me senti levantado sem apoio, como se disséramos. Experimentei a sensação de que me encontrava flutuando e passei por todo tipo de peripécias. Experimentei tão estranhas sensações e vi tantas coisas que se apoderou de mim o temor. Então me disseram que fechasse os olhos e os mantivesse fechados, coisas que fiz. Não voltei a sentir nada, até o momento em que me colocaram em um belíssimo leito. Estava muito cansado e só queria descansar, nada mais do que descansar. Quando despertei daquele sono, me encontrei rodeado de amigos e parentes. Alguém me disse: agora está bem e cheio de força. Vamos, pois, fazer uma visita à mansão que temos no mundo espiritual. E fomos visitar muitas moradas. Cada um deles tinha sua pequena mansão. Todos íamos unidos e contentes, porque ali reinava a harmonia. Andamos de um lugar para o outro. Depois que visitei uns 4 amigos, estes me disseram: já vi o lado espiritual da vida, mas nós não estamos ociosos. É um mundo de inteligências muito atarefadas. Todos estão obrigados a trabalhar. Agora que já está forte, vamos realizar outra excursão à Terra. Tinha grandes desejos de ver minha esposa. Sua imagem não se afastava de minha recordação. Minha esposa, e queria lhe ver. Atravessamos, pois, o mundo dos espíritos, a esfera terrestre, para chegar de novo à matéria. A Terra é um globo pequeno. E ao redor deste globo há uma esfera.
A distância entre o mundo dos espíritos e o mundo da matéria é de 60 milhas. A esfera que rodeia a Terra é o mundo dos espíritos que estão ainda nas trevas. A esfera que rodeia a Terra é o mundo dos espíritos que estão ainda nas trevas. É para mim impossível descrever tudo o que vimos. Tão hediondo, tão horrendo, tão feio era tudo. Estremeci ao ver aquelas almas tão egoístas, invejosas e mal intencionadas. Cada qual tinha um aspecto parecido ao de sua alma. Se adornavam com as mesmas vestimentas que na terra, mas isso era por culpa de suas almas. Pareciam um enxame de vermes que se agitavam e se arrastavam uns em cima dos outros. Aquilo sim era um inferno. Me disseram que era a esfera que rodeia a terra. Uma vez que atravessamos aquela esfera, entramos novamente no mundo da matéria e vimos os homens movendo dentro da matéria vivente, ocupados cada qual em suas atividades. Parecia um mundo de formigas, e cada ser vivente parecia ter aferrado a ele um espírito mau. Eram estes como moluscos que se fixam nos cascos das embarcações. Arranca-se um, mas vem outra para ocupar seu posto. Estive próximo de você, minha esposa. Você sentiu minha presença, ainda que não com grande força, porque não tem ainda força suficiente para aproximar-me mais. Mas estou muito tempo em sua companhia. Depois que houver aprendido a maneira que o espírito tem para sobrepor-se à matéria, poderei voltar ao seu lado e lhe ajudar. Agradeço-lhe por este favor que me fizeram em ser admitido neste pequeno ciclo, e terei muito prazer em voltar outra vez. Carl Wickland, 30 anos entre os mortos, da Faculdade de Medicina de Chicago.